Bom dia a todos, Shabbat Shalom, sejam todos bem-vindos mais uma vez a Beit Peniel de Fortaleza. Hoje estaremos estudando, fazendo a reflexão da porção Shelach Lecha, que está lá no capítulo 13, 14 e 15 do livro de Bamidbar, livro de Números, e vamos dar continuidade a este ciclo que o Eterno tem nos proporcionado. Iremos começar fazendo a introdução, a leitura introdutória. Faremos depois um pequeno resumo da porção e em seguida passaremos para a nossa reflexão. A porção, como não poderia ser diferente, muito riquíssima, porque a Torá, de fato, ela é um alimento para as nossas almas, ela é lâmpada e luz para as nossas vidas. Baruch Hashem. Então vamos lá. Capítulo 13 do livro de Números, livro de Bamidbar, diz assim: porção Shelach Lecha. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: envia para ti homens e espia a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Um homem por cada tribo de seus pais enviarás, sendo cada qual príncipe entre eles. E enviou-os Moisés desde o deserto de Parã, segundo o mandato do Eterno. Todos eles eram cabeça dos filhos de Israel, e estes são os seus nomes. E aí vai relatar o nome dos líderes, né? Os cabeças das 12 tribos, pulando lá para o versículo 16. Estes são os nomes dos homens que enviou Moisés para espiar a terra. E chamou Moisés a Yoshé, filho de Nun, que é Yehoshua, e enviou-os Moisés para espiar a terra de Canaã, e disse-lhe: subi aqui pelo sul, e subireis ao monte, e vereis a terra, que tal ela é. E o povo que habita sobre ela, se é forte ou fraco, se é pouco numeroso, e que tal é a terra em que habita, se é boa ou má. E que tal as cidades em que habita, se em cidades abertas ou se em fortalezas? E qual a terra, se ela é rica ou se é pobre, se nela há árvores ou não? E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Então essa é a primeira leitura da nossa porção. E agora nós vamos fazer um pequeno resumo da porção, para entrarmos no nosso estudo e naquilo que o Eterno ele tem para nós nesta manhã de Shabat. Amém? Estamos no dia 28 do mês de Sivan, ano de 5.783, e daqui a 2 dias estaremos entrando já no mês de Tammuz e continuamos avançando com aquilo que o Eterno quer para as nossas vidas. Então vamos lá. Porção Shelach Lecha. O nome da porção quer dizer envia por ti ou envia para você. Então a porção ela começa com o incidente principal do relatório dos espias, né? É uma história muito conhecida, né? Acho que todas as pessoas que estudam a Bíblia conhecem essa história, é uma história famosa, uma história clássica da Torá. Então, enquanto o povo ele se preparava para entrar na terra de Israel, 12 líderes, né, os 12 cabeças das tribos são enviados para fazer uma exploração, para pesquisar a terra como de fato ela era, né, se a terra era aquilo, tudo aquilo que Moisés dizia que ela era, né? O Eterno tinha passado para Moisés que a terra era uma terra boa, que mandava leite e mel, mas o povo ele tinha uma inclinação a duvidar dessa palavra. Então eles tiveram essa ideia de enviar 12 espias para ver se de fato a terra era tudo aquilo que Moisés dizia que ela era. E eles retornam com um relatório negativo ao povo, né, dizendo que seria impossível ao povo conquistar as poderosas nações que lá viviam. A terra não estava desocupada, estava ocupada, tinha gente morando lá, mas o Eterno já tinha decretado que as pessoas que lá viviam tinham que ser retiradas de lá. Então, depois muda-se o assunto, né?
e vai falar das descrição das libações de vinhos que acompanhavam muitas das ofertas que eram levadas ao tabernáculo. E por fim, a apóstola termina com o terceiro parágrafo do Shema, onde contém o terceiro parágrafo do Shema contém a mitzvah de colocar o tzitzit, que serve como um constante lembrete para nós do eterno e dos seus mandamentos. Então, essa porção ela vai nos ajudar a entender a dualidade que nós vivemos no mundo, né? E como nós devemos nos comportar diante dessa dualidade, para que nós possamos ter uma percepção de fato do que é o mundo, do que é a vida e do que nós estamos fazendo aqui neste plano. Então é uma porção riquíssima nesse sentido. Então nesta porção, o comportamento e a atitude dos espias condenam o povo a vagar pelo deserto por 40 anos. Né? Ou seja, aqui já há uma lição para as nossas vidas, né? O meu comportamento, a minha atitude diante das situações da vida pode trazer bênção, pode trazer maldição. Então, basicamente, os espias eles foram condenados a morrer no deserto, como de fato aconteceu, devido ao mau relatório, né? Devido a difamar a terra e causar uma desconexão do povo com o Eterno. E aí a gente pode fazer um primeiro questionamento com relação a esse trabalho que eles foram fazer de explorar, de espiar a terra. Né? Eles, de fato, eles eram espiões, né? Será que eles foram com esse comportamento, com essa atitude de fato espiar a terra? Lá em Romanos, capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim: Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da Brit Milá? Aí o Rabino Shaul diz, muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque ao povo judeu foram confiados os oráculos do Eterno. Então nessa porção, ela tem muito dos oráculos do Eterno. Nós saímos cavando, nós vamos ter acesso a coisas valiosíssimas aqui para as nossas vidas. Então ele pergunta, qual a vantagem do judeu? Então qual a vantagem de ser judeu? Sabemos que o judeu foi o povo escolhido. Né? Essa é a grande vantagem. Né? E isso não dá ao judeu nenhum privilégio especial. Muito pelo contrário, dá uma responsabilidade muito grande. Então essa porção ela vai tratar de responsabilidade. Qual a nossa responsabilidade como judeus ou pessoas conectadas a Israel diante do mundo e de todos os desafios que existem no mundo? Qual é a nossa responsabilidade? Qual é a vantagem disso? E o Rabino Shaul também ele faz outra pergunta. Ou qual a utilidade da Brit Milá? Né? Então, qual a utilidade desta aliança com a palavra? Porque em português a palavra é circuncisão. É uma palavra que ela não diz muita coisa, né? Ela vai se referir àquela intervenção que é feita lá no órgão sexual masculino. Mas, em hebraico, a palavra é Brit Milá, ou seja, aliança com a palavra. Qual a utilidade da aliança com a palavra? Porque você tem uma aliança com a palavra, uma aliança, ela é algo que é bem abrangente, muito mais forte, muito mais poderoso do que um contrato. Um contrato tem cláusulas de que se uma parte não cumpre determinada sentença que tem esse contrato, a outra ela fica desobrigada também a não cumprir a parte dela. Uma aliança não, uma aliança é uma responsabilidade mútua de uma parte com a outra. E uma aliança, ela traz responsabilidades, tanto as boas e aquelas que a gente não considera tão boas. Então, qual a utilidade da Brit Milá? E aí ele responde, ele vai dizer muito sobre todos os aspectos, porque ao povo judeu foram
confiados os oráculos do Eterno. Então os oráculos do Eterno foram confiados a nós. Cabe a nós acessarmos estes oráculos, esses segredos da Torá, os segredos dos céus, para apresentar ao mundo, né? E o mundo ele ser transformado, ser elevado a partir destes segredos, a partir destas verdades espirituais absolutas e eternas. Porque a Torá do Eterno a Torá do Eterno, ela é eterna, né? Parece até redundante, mas é esse mesmo termo. E aqui nós temos outra pergunta interessante. A gente vê aqui o relato do envio dos espias e da volta deles com um relatório negativo no final, né? Eles começaram até falando bem, mas depois eles partiram para um relatório ruim, que acabou desanimando o povo e trazendo incredulidade, ao ponto do povo querer voltar para o Egito. Algo muito surreal, né? Surreal, voltar para o Egito. Você se imagina aí voltando para o Egito, né? Eu prefiro morrer a voltar para o Egito, né? Sabemos que voltar para o Egito já é uma sentença de morte, né? Então, mas é melhor antecipar do que voltar para a vida antiga que tínhamos no Egito, né? Não faz nenhum sentido. Mas vamos lá. Então, por que algumas histórias estão registradas na Torá? Porque a Torá registra algumas histórias histórias ruins, histórias fatídicas, histórias tristes. Por que ele faz isso, né? E aí o apóstolo Paulo, né, Rabino Shaul, ele nos dá a resposta lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10. Vejam. Lá em 1 Coríntios capítulo 10 ele diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Então o Rabino Shaul, ele está aqui, olha, eu sou judeu, meus irmãos, os nossos pais, quem eram os nossos pais, né? Eles todos estiveram sob a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era o Mashiach. De onde Paulo tira essa informação de que uma pedra espiritual seguiu o povo no deserto? Não está na Torá. Então isso aqui é um oráculo, como eu disse lá no início. Paulo, ele era cabalista. Então ele, aqui olha, tá dizendo, olha, uma pedra espiritual seguiu o povo no deserto. Essa pedra era o Mashiach. Entretanto, o Eterno não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então você vê aqui, por que o povo pereceu? Por que o povo fracassou? Por que o povo não pôde entrar na terra de Canaã? Aquela geração que saiu do Egito. Porque eles cobiçavam, eles eram cobiçadores. Versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se. Não pratiquemos imoralidade, como algum deles o fizeram e caíram num só dia, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa. Então, essas histórias são registradas na Torá para nos advertir de qual é o nosso comportamento, qual é a nossa atitude diante das adversidades da vida, dos desertos que nós temos que andar e atravessar.
Então foram escritas para advertências nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. De fato, a cada dia que se avança, nós estamos cada vez mais próximo do fim, porque o mundo continua jazendo no maligno, caminhando de mal a pior. Esse mundo ainda está de pé por quanto dos justos, dos homens e mulheres justos, que têm pago alto preço de viver a vontade do Eterno. Então, essas histórias são registradas para nosso exemplo. Então, nós temos que tirar dessas histórias ensinos para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros e também perecer nesse deserto espiritual, nesse deserto de incredulidade que hoje é o mundo, mas que nós possamos de fato alcançar o nosso propósito, de fato sermos canal, sermos instrumento que o Eterno possa utilizar para estabelecer o seu reino aqui neste mundo. Então, o que é a vida? Eles pereceram por conta disso. Moisés ele envia os espias com um propósito de explorar a terra, trazer algumas informações, e lá eles constataram que de fato ali é a terra onde eles terão vida e vida em abundância. Mas eles não entenderam a missão e aí fracassaram. Por quê? Porque eles tinham um olho mau e também tinham uma fala má. Na porção passada, o nosso querido Baruch, que deu a porção de Behaloterra, ele falou sobre Lashon Hara. Nós não iremos falar mais sobre Lashon Hara, se bem que cabe muito aqui falar sobre Lashon Hara, porque eles difamaram a terra, mas nós vamos falar do olho mau. Então essas duas coisas que atrapalham demais a vida do ser humano, né? O olho mau, como eu vejo as coisas, como eu vejo as pessoas, né? Esse olho mau, ele atrapalha. Eu tenho que olhar as coisas com um olho bom. E a questão do Lashon Hara. Veja, a palavra shelar, enviar, ela tem a mesma gematria da palavra larash. A palavra larash, que é a gematria 338. A palavra larash quer dizer cochichar. Cochichar, falar baixinho, falar ao pé do ouvido. Né? Mas também quer dizer rezar silenciosamente. Né? Ou seja, veja aí, são duas coisas que são praticamente opostas, né? Cochichar, falar baixinho, falar ao pé do ouvido e você rezar. Então, é a dualidade que nós enfrentamos no mundo. Né? E aqui é uma dualidade espiritual. Nós vamos ter que entender também isso aqui. Moisés pede para eles observar se lá na terra tem árvore. Ou seja, a árvore da vida. Né? E aqui também é outra dualidade. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E a árvore da vida. Então, a gente vai trabalhar nessa dualidade aí, trazer ensinos práticos para as nossas vidas. Então, o que é a vida? Aqui encontramos uma palavra-chave quando o Moisés envia o povo, que é a palavra explorar. E essa palavra explorar em hebraico, ela tem o mesmo sinônimo da palavra turismo. Então, o que é que nós estamos fazendo de fato aqui? Nós estamos explorando a vida, nós estamos aproveitando a vida nesse sentido de fato, sermos esse canal, esse instrumento de bênção para o Eterno. Então, veja aí no nosso primeiro slide, né? Que é no versículo 2 da nossa porção. Ele vai dizer, ó, Shelachecha Anashim Veiaturo. Então, veja, essa palavra que está aí como espiar, na realidade é explorar. Então, e o próximo slide, que é o versículo 17, também vai trazer também essa palavra que tem a mesma raiz,
Vaeche Lachotam Moshe Latur. Coincidentemente, Latur, né, que é de turismo aí, de explorar, ele tem, é muito parecido com a nossa palavra turismo aqui. Na realidade, tem a mesma raiz, né? Certo? Então, qual a analogia que nós podemos fazer sobre isso? O que é de fato explorar? O que é que significa, né? A exploração ela está associada ao desconhecido. Você só vai explorar algo, você vai atrás de explorar aquilo que você não conhece, né? E isso muitas vezes é uma aventura, né? É aquela emoção de descobrir algo novo. De descobrir algo novo. Vê que a ideia de enviar os 12 cabeças não foi do Eterno. Foi o próprio povo que convenceu Moisés a conversar com o Eterno, para o Eterno liberar ele a fazer isso. O Eterno envia por você, é por ti. E eles foram enviados como exploradores, né? Ou seja, vocês vão explorar, vocês vão ter essa aventura de descobrir algo novo, que é a terra de Canaã, né? Terra que mana leite e mel. Vocês vão ver os frutos, o povo. E aí vocês vão se animar para conquistar essa terra. Mas não foi isso que aconteceu. Então, nós só exploramos um caminho quando nós não conhecemos ele, né? E aí, isso vai trazer descobertas para a nossa vida, né? Algo novo. Então, nós temos que encarar a vida como essa novidade diária, né? Infelizmente, nós vivemos num sistema onde nós estamos todos robotizados, onde nós vivemos, né, no modo agonia, no modo apressado. A gente não tem tempo para contemplar a natureza, não tem tempo para contemplar o belo. Nós estamos todos robotizados. Então a gente vive nesse modo, né? É o modo que a gente está paralisado diante desse sistema que nos consome cada vez mais a nossa energia. Então, eles foram como exploradores e voltaram como espiões. Só que eles foram relatar aquilo que eles viram para o povo, em vez de relatar somente para Moisés. Então aí foi o grande erro dele, né? Relatar para o povo, e aí o povo ficou desanimado. Nós podemos ter dois tipos de consciência para explorar a nossa vida, né? Ou a consciência dos 10 espiões, ou a consciência de Caleb e Yehoshua. Olha, um espião é a pessoa que observa, escuta e obtém informações para transmiti-la a quem interessa pelo assunto espionado. Esse é a função do espião. Então, em geral, um espião dá informações em troca de algo pessoal. A gente não deve esquecer que o Eterno ordenou que os exploradores deveriam ser chefe de cada tribo, a pessoa mais importante do grupo. Então, não foram enviadas qualquer pessoa, foram os cabeças. Olha, a cabeça, ela comanda todo o corpo. Então, se a cabeça falha, o corpo também vai falhar. Se a cabeça perecer, o corpo também perecerá. E foi o que aconteceu. Porque os líderes, ele é um reflexo do povo. Os líderes é um reflexo do povo. Então, quando o líder está falhando, é porque também o povo está falhando de alguma forma. Um líder, de certa forma, ele perde o seu livre-arbítrio, né? A pessoa que decide ser um líder, ele vai ser essa representação da consciência de todo o grupo, né? Ao seu nível de energia, ou seja, a energia dele, ele vai vibrar na mesma frequência do coletivo, do grupo que ele lidera. Por isso a importância da gente orar pelos nossos líderes, para que eles sejam guardados, protegidos, e não venham a andar no caminho ruim, no caminho de morte, porque
O líder que caminha assim, faz assim, ele vai levar todos os seus liderados para o mesmo caminho. De ruína, de derrota, de morte. E isso em qualquer área da atividade humana, né? Seja na área empresarial, seja na religião. Vejam, eles foram responsáveis por condenar mais de 600 mil homens à morte. Eles condenaram o povo a vagar por 40 anos no deserto. 40 é um número de transição, né? Porque eles passaram 40 dias fazendo essa exploração da terra, né? Então foi um ano para cada dia que eles estiveram lá. E eles pereceram no deserto apenas seus filhos. E os 2 espias, Yehoshua e Caleb, foi que puderam entrar na terra. Então, a atitude desses líderes só falava da consciência que o povo tinha. E, por afinidade de forma, eles não tinham vibração para acessar essa terra de abundância. Ou seja, a energia deles estava desconectada. A terra é uma terra de abundância, é uma terra que mana leite e mel, mas eles não estavam preparados para isso. Não estavam preparados. Ou seja, eu não entro sozinho na terra. Ou nós entramos juntos, ou não vai entrar ninguém. E foi o que aconteceu. Não entrou nenhum daqueles 10 líderes, nem do povo qual eles representavam. E aí aqui nós temos um ponto importantíssimo. Nos repetimos todos os dias. Cada vez que fazemos um julgamento sobre algo ou alguém, estamos afetando o movimento de energia que nos cerca. Por isso, nós devemos sempre estar nos vigiando, né? De como está o nosso olho, de como nós vemos as coisas, de como está a nossa fala, o que de fato nós temos falado. Se as nossas palavras elas trazem vida ou trazem morte, trazem bênção ou trazem maldição. Yeshua disse, olha, o coração fala daquilo, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ou seja, algo interno. Então, quando nós estamos julgando, nós estamos afetando a decisão de alguém. Seja nossos filhos, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, nossos parceiros, enfim. E isso é inevitável. O que é evitável é o tipo de projeção que nós damos. Vamos examinar isso com mais profundidade. Porque isso é um processo. Ou seja, se eu tenho uma atitude de julgamento, aquilo ali vai ter uma consequência. Mas tem um processo onde eu posso evitar esse tipo de coisa. E esse processo, ele começa com a busca da nossa consciência de quem nós somos. Quem de fato nós somos. Então nós temos que nos conhecer. De onde estamos e o que nós viemos fazer aqui. Então nós temos uma missão, um propósito, nós estamos aqui numa jornada e quando descobrimos o que de fato somos, onde estamos e o que viemos fazer aqui, a nossa consciência ela começa a se expandir. Então a gente vai sair de uma mente pequena para uma mente maior, uma mente elevada. Então esse é o primeiro ponto, para nós entendermos esse processo, né? Buscando a consciência de quem somos. E aí tem 2 elementos importantes para isso. O primeiro é a emuná, fé. Emuná, fé. E liberdade. Mas não liberdade física. Porque o povo já tinha sido libertado fisicamente. Eles estavam precisando de liberdade espiritual, mental, emocional, psicológica. E emuná, que nós traduzimos por fé, mas emuná é muito mais do que fé. Porque emuná ela tem 2 palavras que são essenciais para nós entendermos o que de fato é emuná. Emuná
é confiança e emuná é fidelidade. E quando eu confio no Eterno, e o Eterno vê que eu confio nele, ele aumenta a fidelidade na minha vida. Se eu sou fiel, eu aumento a confiança. Aí você vê que é uma via de mão dupla. Quanto mais eu confio, mais o Eterno é fiel. Quanto mais o Eterno é fiel a mim, mais eu confio. Quanto mais eu sou fiel ao Eterno, mais ele vai confiar em mim. E quanto mais ele confia em mim, mais eu sou fiel a ele. Então é algo que traz crescimento espiritual, traz expansão mental para as nossas vidas. O fato é que ser livre, verdadeiramente livre, não livre fisicamente, porque fisicamente nós somos livres, mas livre mental, emocional, psicologicamente, tem um preço. A liberdade, ela tem um preço. Resta saber se nós estamos dispostos a pagar o preço que a liberdade requer, de verdadeiramente sermos pessoas livres. Então, o que é de fato ser livre? Nós já tivemos a oportunidade de falar disso em outras ocasiões, em outras porções, mas nunca é demais relembrarmos. Sair da escravidão física não quer dizer que a pessoa de fato está livre. Você vê que nós somos um país onde nós tivemos escravidão. Logo no início da colonização do Brasil, vieram pessoas da África e foram escravas aqui. As pessoas foram livres, mas só a liberdade física não adiantou para elas. Elas não eram livres em outros aspectos de suas vidas, né? E até hoje se paga um alto preço pelo fato das pessoas terem sido libertas apenas fisicamente. Então a liberdade, ela é uma conquista. Nós temos que conquistar a liberdade. Inclusive é dito que quando nós celebramos Pêssah, né, nós temos que ter esse entendimento todos os dias da nossa vida, que nós temos que lembrar de sair do Egito todos os dias. Porque quando a gente não faz isso, é como se a gente estivesse regressando para o Egito. Então o povo no Egito, ele não fez quase nada para ser livre. Eles foram liberados fisicamente, mas eles não estavam totalmente livres, né? Como eu falei, mental, emocional e psicologicamente. Então somos livres? É um questionamento que nós temos que fazer para nós, né? E quais as implicações de ser livre? Se de fato somos livres, né? Então, veja, o Eterno, ele podia ter tirado o povo do Egito e em poucos dias já ter direcionado o povo a entrar na terra de Canaã e o povo ocupar a terra e lá continuar as suas vidas. Mas o Eterno não fez assim, ele levou o povo para o deserto. Para o deserto. Então, o caminho da liberdade é o caminho do deserto. Por quê? Porque ser livre é uma caminhada árdua, dolorosa, complexa, assim como o próprio deserto. O deserto, ele é complexo. O Eterno, ele levou o povo para o deserto, porque no deserto não tem distrações. Então, para a gente conquistar a nossa liberdade, a gente não pode se distrair com as coisas deste mundo. E a gente tem que estar disposto a fazer essa caminhada árdua, dolorosa e complexa. Mas no final, é algo que é gratificante. É algo que, de fato, a gente vai entender o que é a vida. E vai mudar a nossa percepção. E mudando a nossa percepção, muda a nossa realidade. Porque nós iremos colocar nossa atenção naquilo que de fato interessa, naquilo que de fato importa. Então, o que é o deserto? O deserto, ele é um local de travessia. No deserto, geralmente, não tem recursos naturais. A sobrevivência no deserto é difícil.
É um local de pouco ou quase nenhum conforto. O deserto é um lugar perigoso. Se formos definir o que é o deserto. O que é o deserto? É um lugar perigoso. Então o livro de Bamidbar conta várias histórias desagradáveis, de queixas, de dificuldades, né? Porque a realidade ela não é cor-de-rosa. Quando a gente começa a se conscientizar do que de fato nós somos, do que é o sistema, e qual é o nosso trabalho, qual é o nosso desafio, é complexo. A realidade não é cor-de-rosa. Então, a vida ela é feita disso, de momentos bons e momentos ruins. Mas, o livro de Bamidbar, ele vai tratar da aparente liberdade. E, de fato, ela está ali, a nosso alcance. Para a gente conquistar e desfrutar do que de fato é ser livre. E veja, nós não temos muitas opções. Na realidade, nós temos apenas 3 opções. Quando o povo entra no deserto, o povo agora só tem 2 opções. Ou ele avança para Canaã, ou ele volta para o Egito. Ou avança para Canaã, ou volta para o Egito. Não tem outras opções. E você vê que no relato dos espias, eles preferiram voltar para o Egito. Nós vamos levantar um cabeça para voltar para o Egito. Olha só que loucura. Mas essa não é a melhor opção. A melhor opção é avançar para Canaã. Avançar para Canaã. Essa é a melhor opção. Nós já vimos antes que a escravidão no Egito representa a submissão de nossa vontade aos prazeres corporais. Por que é que o povo queria voltar para o Egito? Lá tinha carne, né, segundo eles, tinha as cebolas do Egito. Lá tinha local onde serem enterrados. Veja, o povo ele estava preocupado com prazeres corporais. Não estavam preocupados com os prazeres espirituais. Essa é uma inversão de valores muito séria. Nós temos que estar preocupados com os valores espirituais. E os valores espirituais vão trazer os prazeres para a nossa carne, para o nosso corpo. Não o contrário. Querer dar prazer ao corpo, querer prazer material e físico não traz satisfação espiritual, não traz crescimento espiritual, não traz liberdade. Mas o povo estava invertendo esse valor, ela inverteu, né? O prazer corporal é mais forte do que a consciência. Por isso, quando a pessoa adoece, porque ela fuma demais e não consegue mais fumar, ainda assim ela anseia pelaquela sensação de bem-estar que o cigarro lhe proporcionou. Veja que coisa interessante, né? Então essa saudade é o que impede a pessoa de ouvir aquela voz que mostra a terra da saúde, né? A terra da abundância, a terra que representa a liberdade. E assim como o cigarro, isso acontece conosco em quase tudo. Seja comida, seja sexo, seja tudo aquilo que traz prazer para a nossa carne. Então o povo ele foi tirado do Egito. O Egito é um lugar, ainda hoje o Egito é um lugar, mas o Egito ainda também é um sistema espiritual. E nós precisamos vencer esse sistema espiritual. Sair dele. Sair dessa restrição, desse confinamento. Então, há aqui um segredo metafísico, né? A nível de mistério, a nível de Sod, né? Nós vamos ver no próximo slide. Veja aí. Então tá aí. Viver no Egito é viver em um lugar estreito, de confinamento, de restrição. Veja esse homem aí. As opções aí dentro da garrafa são poucas, né? Ele está confinado, ele está restrito. Era difícil fugir do Egito. Geralmente quem tentava morrer no deserto. Por isso que eu falei, as opções são poucas. Ou morre no deserto, ou volta para o Egito, ou vai para Canaã. A minha opção sempre será Canaã. E eu vou pagar o preço que for preciso ser pago para
entrar em Canaã, eu vou me juntar a Caleb e a Joshua. Eu não vou me alinhar com os 10. Então, viver confinado tem um impacto físico muito grande, pois afeta nossos 5 sentidos. Olha, os nossos 5 sentidos, ele já nos dá sensações muito interessantes neste mundo. Você imagine nossos 5 sentidos afetados, porque estamos em um sistema de confinamento, de restrição, onde não temos liberdade na nossa alma, não temos liberdade na nossa mente, não temos liberdade no nosso ser psicológico. Terrível. Então, estar no Egito é como se o cérebro ele fosse diminuído. O cérebro ele fosse se apequenando mais e mais. Por isso que as pessoas elas estão perdidas no mundo. Porque elas querem entretenimento. E o sistema, ele é craque, ele é mestre de dar entretenimento para o povo. Hoje é uma indústria que fatura bilhões e bilhões. Essa indústria do entretenimento. Seja na música, seja no esporte, seja na moda, seja no que for. Então, se o cérebro ele é diminuído, se o cérebro ele é apequenado, não há desenvolvimento. E a consequência disso é imaturidade. Então, vemos hoje pessoas imaturas, pessoas que já deviam estar casadas, já deviam estar assumindo responsabilidade como filhos, liderando dentro das organizações, mas pessoas imaturas, bebês adultos. Porque a imaturidade ela traz dependência. As pessoas são dependentes de tudo. Pessoas adultas que dependem dos pais, muitas dependem dos avós, dependem do governo e por aí vai. O sistema está criando essas pessoas dessa forma. Terrível. Isso é o Egito. Isso é o sistema de confinamento, de restrição. Então, se cria zonas de conforto, de segurança, onde não se é preciso estar se arriscando constantemente. As pessoas querem estar nessa zona de conforto, de segurança. Não, eu não vou me arriscar. Eu não vou sair da minha zona de conforto, da minha zona de segurança. Eu não vou me aventurar em expandir minha mente, em buscar o conhecimento. Conhecimento liberta. Porque quando a pessoa conhece aquilo dali, ela vai ter que fazer algo com aquele conhecimento. Ela vai ter que ter uma resposta para aquele conhecimento. E as pessoas não querem isso, porque se ela conhecer ali, aquilo vai chamar ela por uma responsabilidade, as pessoas não querem essa responsabilidade. Então na Cabala, né, existe o conceito da mente expandida e da mente pequena. A palavra cérebro em hebraico é moa. Então é o morrim de Gadlut, Gadlut de Gadol, ou seja, a mente expandida, a mente grande, e o morrim de Katnut, de Catan, de pequeno. Então a mente pequena. Em que estado de espírito vivemos a maior parte do dia? Em que estado de espírito a maioria das pessoas vivem a maior parte do dia? O estado menor tem a ver com sobrevivência e necessidades básicas. Que a mente pequena não tem nada de errado com isso. Nós temos que nos preocupar com a nossa sobrevivência, com o suprimento das nossas necessidades, mas a vida não é só isso. Porque o racidismo, ele nos ensina que nós devemos viver neste mundo para elevá-lo. Nós somos o quarto reino. O ser humano ele é responsável por elevar o reino mineral, vegetal e animal.
Então nós somos o quarto, nós temos essa responsabilidade. Então é além da sobrevivência, é além do suprimento das necessidades. E veja que coisa interessante, né? Que é o nosso próximo slide, certo? 13 e 20. Olha só. Moisés dizendo aos chefes, aos líderes: também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não. E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Olha, na tradução tem se na terra há árvores. Só que essa tradução, ela não está adequada. Porque ele não falou árvores, ele falou árvore, no singular. E aí a importância de nós estudarmos e conhecermos o hebraico. Aqui está um segredo, aqui está um sod, aqui está um oráculo do Eterno. Veja, no hebraico diz: Uma haaretz ha-shemená rive ingrazá hayesh ba-etz. Olha aí, etz está no singular. Então, o correto seria também qual é a terra, se grossa ou magra, e se há árvore, se há árvore nela. Por que está no singular? Por que está no singular? E veja que quando os espias eles voltam, eles não falam dessa situação, né? Se a terra tem árvore ou não. Ou seja, Moisés estava testando-os. Eu quero ver se eles encontram lá a árvore. Que árvore? A árvore da vida. Porque está no singular, etz, não está no plural, como está na tradução. A tradução não está adequada. Então, quando nós lemos este versículo, nós entendemos que Moisés já sabia que este povo estava numa consciência dual, que é o que nós temos falado desde o início. Ou seja, eles estavam conectados à árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles não estavam conectados à árvore da vida. Nós temos que sair da árvore do conhecimento do bem e do mal e ir para a árvore da vida. E toda vez que na Torá ela se refere à árvore do conhecimento do bem e do mal, ela está se referindo a aquilo que é contrário à árvore da vida. Como eu disse aí no texto, né? Moisés ele pergunta: existe uma árvore? Os sábios nos explicam que essa exploração foi um teste. Não estava testando, né? Lá no Zohar, diz que Moisés queria saber se essas pessoas poderiam encontrar a árvore da vida lá. Pela história, nós já sabemos que eles não encontraram, né? Mas a árvore está lá. Por quê que Moisés deu esse teste para o povo, né? Porque nós não podemos acessar a terra prometida a partir da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós iremos acessar a terra prometida através da árvore da vida, através da Torá. Cumpriremos o nosso propósito. Seremos tudo aquilo que o Eterno quer que nós sejamos com a Torá. Com a árvore do conhecimento do bem e do mal, nós não iremos conseguir. Nós não iremos ser aquilo que o Eterno quer que nós sejamos. Essa é uma verdade dura, mas uma verdade. Ou seja, em tudo que vivemos, nós temos a possibilidade de encontrar a árvore do conhecimento do bem e do mal ou a árvore da vida. Só que o nosso objetivo é encontrar a árvore da vida. Onde? No nosso trabalho, na nossa família, na nossa congregação, nas nossas amizades. Essa árvore de consciência do bem e do mal
é o que separa as emoções do intelecto. E quando há essa separação, há uma desconexão, porque está sendo cortado, né, as duas dimensões, intelecto e emoção. Quando há essa desconexão, isso é um problema nas nossas vidas. Isso é um problema nas nossas vidas. Em que parte do corpo isso ocorre? Exatamente na nossa garganta. Porque a nossa garganta, aqui o nosso pescoço, é o que separa o coração do cérebro. O coração do cérebro. É aqui que há desconexão. Nosso pescoço afeta diretamente a garganta, as cordas vocais e nosso verbo. E aí o que é que nós podemos concluir disso, né? Isso nos ensina mais uma vez que o que estamos falando é de fato um julgamento severo. Daí é que a Torá nos diz que os espias, eles falavam Lashon Hará e tinham um olho mau, porque tinha essa desconexão. É por isso que muitas vezes em nossas vidas pensamos algo, mas fazemos exatamente o contrário. A gente pensa em fazer uma coisa, pensa, mas faz outra. A gente pensa em fazer e diz outra. Não há coerência. Para chegar na ação, a energia passa primeiro pelas emoções. E se não houver coerência, entre o pensamento, entre a fala e entre a ação, o que é que vai acontecer? Nós continuaremos vagando no deserto. E o deserto é incerteza. O deserto é desconforto. Isso é uma realidade dura, mas que nós podemos trabalhar e mudar, porque isso aí vai mudar a nossa percepção. Veja, Moisés manda eles entrar lá pelo sul, né? Lá pelo lado onde estava Amaleque. Amaleque, ele é um arqui-inimigo do Eterno. Amaleque tem a mesma gematria de Safek. Safek é dúvida, ou seja, Moisés já manda eles entrar por onde está a dúvida, para que a dúvida fosse vencida. Então, olha, vai aqui pelo sul, vocês vão logo se encontrar com os amalequitas. E ali é a dúvida. Então a dúvida tem que ser vencida. Eles, logo no início, falharam e voltaram. Por isso que eles foram como exploradores e voltaram como espias, né? Avançando. Qual será a nossa escolha? Nós estamos estudando o livro de Bamidbar. Então nós temos que entender o que de fato é a Torá e que de fato a Torá é a árvore da vida. Veja, a Torá ela tem cinco livros e eles se espelham. Gênesis, ele é espelhado em Devarim, e Shemot é espelhado em Bamidbar, e Vaikra ele é o centro. Então quando eu pego Shemot
e vou espelhar em Bamidbar, eu vou ter uma ideia do que de fato é o livro de Números, o livro de Bamidbar. Porque o livro é em um deserto, porque vai relatar a história do povo lá pelo deserto. Sim, mas lá em Shemot também o povo andou pelo deserto. No livro vai também vai contar a história do povo andando pelo deserto. Então não é por conta do povo estar no deserto. É porque ali há um divisor de águas. De Shemot, agora sendo espelhado no livro de Bamidbar. Há um divisor de águas entre eles. Porque em Shemot, a gente vê que o povo sai do Egito até o Sinai. Em Bamidbar, o povo vai partir do Sinai para Canaã. Então aí é o primeiro ponto que a gente tem que observar. Êxodo do Egito até o Sinai. Ali é o Êxodo. E Números é do Sinai agora para Canaã. Em Êxodo, em Shemot, é uma liberdade que ela é parcial, porque apenas liberdade física. Já em Bamidbar, ele nos dá a possibilidade da liberdade plena. A liberdade plena, porque em Bamidbar nos é oferecido a Torá, lá no Sinai. Em Shemot, o povo estava livre para fazer o que ele quisesse. Por quê? Porque a pessoa, quando ela não tem Torá, ela está livre para fazer o que ela quiser. E aí ela vai ter que pagar um preço alto dessa escolha, de fazer o que quiser. Já em Bamidbar, há uma Torá a ser observada. Há leis a ser cumpridas. Então, esse é o grande diferencial de Shemot, de Êxodo e de Bamidbar, o livro de Números. Então nós temos duas escolhas. O exercício do livre-arbítrio reside no coração de nosso serviço divino. Ou seja, nós temos que pegar o nosso livre-arbítrio e colocar ele para trabalhar pelo serviço divino. Meu livre-arbítrio eu tenho que colocar para o serviço divino. Ou seja, nós temos a opção de realizar a vontade do Eterno ou de ignorá-la. Que Deus nos livre, né? A gente não ignore a vontade do Eterno, mas nós abracemos ela. Nosso desafio é o de escolher a vida, viver nossas vidas como Ele deseja que elas sejam conduzidas. Qualquer um dos atos que o mortal deseja fazer, ele pode fazê-lo, seja bom ou mal. Então o Eterno, ele não força, ele não decreta que as pessoas devem fazer o bem ou o mal. Isso é uma escolha da pessoa. Isso é uma escolha da pessoa. O Eterno, ele, olha, eu estou decretando que você faça o mal. Eu estou decretando que você faça o bem. O Eterno, ele não faz isso. O Eterno, ele não força. Não tem esse decreto. Ao contrário, tudo ele deixa a nossa própria escolha. Tudo ele deixa a nossa própria. Nós escolhemos. Ele diz, olha, está aqui a vida e a morte. Está aqui a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Então o Eterno, ele não criou o homem para que este agisse como um robô. Não existe. Nós não somos robô. Em vez disso, ele nos deu o livre-arbítrio. E isso é o que nos distingue de todas as outras formas de vida. Nós temos esse livre-arbítrio. Todas as outras criaturas são regidas pela lei da natureza. Nós, apesar das leis da natureza também nos afetar, nós temos essa livre escolha, esse livre-arbítrio. Então, nós temos o poder de controlar a nossa conduta, de agir conforme a nossa própria iniciativa. Nós temos este poder. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança do Eterno. Então, em particular, dois tipos de escolhas positivas são esperadas de nós. Que é o que nós vamos ver aí no próximo slide. Veja. Como eu disse, em particular, dois tipos de escolha positivas são esperadas de nós. Obediência às mitzvot da Torá
e moldar o nosso caráter para que este se conforme à vontade do Eterno. Ou seja, obediência às mitzvot da Torá. Deus nos deu um conjunto de ações que somos obrigados a praticar e outras que nós somos proibidos de fazer. E são as mitzvot, são os mandamentos da Torá. Foi entregue, está à nossa disposição, está ao nosso alcance. E o outro é moldar nosso caráter para que ele se conforme à vontade do Eterno. Mesmo quando não há nenhum mandamento explícito para assim fazê-lo. Ou seja, eu tenho que moldar meu caráter para conformá-lo à vontade do Eterno. E aí tem algo interessante que eu vou relatar daqui a pouco. Então vamos lá. Nós vivemos num mundo fragmentado. O mundo hoje é fragmentado. Por onde nos virarmos, para onde queremos colocar o nosso olhar, a gente vai ver fragmentação. O mundo é um mundo fragmentado. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que buscar o centro de todas as coisas e o equilíbrio para que a gente possa nos relacionar adequadamente com este mundo fragmentado que nós vivemos. Aí veja, se fizermos assim, nós iremos reinar sobre este mundo. E aí é muito interessante, você vê, tudo tem um centro. Tudo tem um centro. E às vezes, determinada coisa tem mais do que um centro. Então, se eu pegar o corpo humano, você vê, nós temos um aparelho digestivo, nós temos um sistema circulatório, e tudo é isso, e tudo tem um centro. Mas o ser humano, ele tem, e é possível perceber isso, pelo menos, e entender os 3 níveis da nossa alma. Os 3 níveis da nossa alma. E eles interagem um com o outro. Então tem o nível da Nefesh, e no nível da Nefesh ele vai ter um centro. Eu tenho o nível do Rua, e no nível de Rua também vai ter um centro. E eu tenho um nível da Neshama, e a nível de Neshama também vai ter um centro. Então você veja, é um ser humano, mas em cada nível da sua alma percebida, a gente pode perceber, vai ter um centro. Então, se você pegar o nível mais baixo, que é a Nefesh, ela está mais ligada ao corpo. E a principal função da Nefesh é suprir as necessidades do corpo, controlar. E o órgão que está ligado à Nefesh é o fígado. E fígado, lembrado, é Kaved. Kaved. Isso é o nível de Nefesh. No nível de Rua, que está ligado às emoções, o órgão do nosso corpo que está ligado ao Rua é o coração. Então, o centro da Nefesh é o fígado, Kaved. O centro do Rua, que é o segundo nível da nossa alma, é o coração, que é Lev em hebraico. E a nível de Neshama, que é o nosso intelecto, o centro da nossa Neshama é o nosso cérebro, que em hebraico é Moa. E aí veja que interessante, que é o nosso próximo slide. Então eu tenho aí Moa, que é cérebro, Lev, que é coração, e Kaved, que é fígado. Moa, ele é o centro da nossa Neshama. Lev é o centro do nosso Rua. E Kaved, que é o fígado, é o centro da nossa Nefesh. Se eu pegar as iniciais de cada uma dessas
três palavras, Mo, Lev e Kaved, eu vou ter a palavra Meler. Meler em hebraico é rei. Então nós fomos criados para sermos reis, para reinar. Mas para fazer isso, eu tenho que ter esse controle, eu tenho que ter esse equilíbrio da minha nefesh, com o meu rua e com a minha neshama. Veja que coisa interessante. E aí sim, quando eu tenho esse equilíbrio, quando eu tenho isso na minha vida, eu vou poder colocar a minha vontade à disposição da vontade do Eterno. E aí, para finalizar, o nosso último slide, que ele vai dizer o seguinte: faça da vontade do Eterno, ou seja, o Eterno ele tem uma vontade, então faça da vontade do Eterno a tua vontade, para que ele cumpra a tua vontade como se fosse a vontade dele. Põe de lado a tua vontade por causa da vontade do Eterno, para que ele ponha de lado a vontade dos outros perante a tua vontade. E aí nós seremos reis. E aí nós estaremos em parceria com o Eterno. Aí vamos entender essa última frase aí. Queria até colocar de novo ela, para a gente ter de fato o que é que está querendo falar, né? Porque é algo interessante. Faça da vontade do Eterno a tua vontade, para que ele cumpra a vontade do Eterno como se fosse a vontade dele. Põe de lado a tua vontade por causa da vontade do Eterno, para que ele ponha de lado a vontade dos outros perante a tua vontade. Então, pôr de lado a vontade, a minha vontade, por causa da vontade do Eterno, se refere ao desafio de abrirmos mão dos nossos próprios desejos para podermos obedecer aos mandamentos do Eterno. E fazer da vontade do Eterno, né? E fazer da vontade do Eterno como se fosse a minha vontade, se refere ao desafio maior de moldarmos o nosso caráter para que possa refletir e expressar a vontade divina, mesmo em situações onde o mandamento de Deus não está claro, não está explícito. Aquela coisa que o Rabino Shaul falou, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo é lícito. E assim eu vou poder estar fazendo da vontade do Eterno a minha vontade. E ele vai poder colocar a vontade dos outros, né, em consonância com a minha. E aí sim nós estaremos reinando, sendo de fato aquilo que o Eterno quer que nós sejamos. Então essa porção ela traz esses ricos ensinamentos para as nossas vidas, para que a gente possa de fato ser o canal e ser o instrumento que o Eterno possa utilizar neste mundo para a honra e glória dele. Amém? Nós vamos ficar por aqui. Essa é a reflexão que nós queríamos trazer para a porção de Shelach Lecha. Vai estar aparecendo aí na tela, né, a forma como você pode nos ajudar, colaborar com a nossa Kehillah. Temos muitos desafios financeiros, né? Então, se você sentir no coração de nos ajudar e querer nos ajudar, tá aí a forma como você pode, né, nos ajudar. O Eterno vai, com certeza, lhe abençoar abundantemente. Amém? E aí, para finalizar de fato, nesta porção, foi quando os espíritos voltam, né? Eles trazem aquele mau relato, é dito que ali foi no dia 9 de Av, né? O dia 9 de Av é um dia triste para o povo de Deus, é um dia de escuridão. Porque no dia 9 de Av houve a destruição dos dois templos, né? Foi no dia 9 de Av que houve o decreto, né, da expulsão dos judeus lá da Espanha. No dia 9 de Av também teve a questão da Primeira Guerra, a questão do Holocausto. Então muitas coisas ruins aconteceram no dia 9 de Av por conta destes 10 líderes, né, que trouxeram esse relatório ruim. Então você vê a importância, né? Você vê que se tivesse apenas mais um que tivesse ao lado de Caleb e Joshua,
com certeza essas coisas não teriam acontecido. Mas 10 pessoas, eles tiveram esse poder de condenar o povo a dias ruins, né? E até hoje nós sofremos por conta disso. Que houve uma desconexão com o Eterno. É dito que quando eles fizeram isso, né, a glória do Eterno ela partiu. E ali o povo ele ficou sem a glória do Eterno. É muito ruim, muito triste. E hoje está nas nossas mãos trazer essa glória de volta. Você vê que uma única pessoa é capaz disso, né? E é por isso que é importante nós termos sempre essa consciência do 10, né? Que o 10 é as 10 sefirot, o 10 é a árvore da vida, o 10 é o minyan, que isso representa o todo, né? Nós possamos sempre estar dispostos a estar do lado do todo, né? Para que Israel cumpra o papel, o propósito dele, né? E este mundo ele seja de fato transformado e a presença do Eterno ela seja ela esteja de volta, né? E nós possamos viver e ter outras realidades que existem, mas hoje nós não vivemos. Amém? Que o Eterno os abençoe. Um bom sábado e que o Eterno ele continue a fazer prevalecer a vontade e o propósito dele nas nossas vidas. Amém? Shabbat Shalom e muito obrigado. E até a próxima, com a permissão do Eterno. Amém.